Fala, rapaziada! Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Ainda não? Faça a inscrição no canal do Cereto, não perca essa oportunidade. Em breve, clube de membros. Em breve, muitas novidades para você. O William quer voltar para o Corinthians. O William quer voltar para o time do Corinthians, né? Quem quer voltar de volta é o Varanda. O Varanda quer voltar para o Corinthians. O Varanda está no São Bernardo e quer voltar. E o William volta quando? Quando volta o William? Eu vou explicar para vocês agora nesse vídeo. O William tá de fora do Corinthians. Será que ele joga contra o Flamengo? Será que o William vai jogar contra o Flamengo? Dificilmente. O William não deve jogar contra o Flamengo. Existe uma pequena possibilidade dele jogar alguns minutos contra o Flamengo, mas é muito difícil que isso aconteça. Tem apenas alguma possibilidade. A possibilidade maior é que ele volte a jogar já no final de semana contra o Santos. O Corinthians joga na quarta contra o Flamengo no Maracanã e depois joga contra o Santos domingo na Neoquímica Arena em Itaquera. Mas acontece que o Corinthians não tem pressa. Na verdade, o Corinthians não quer apressar a volta do William para não correr o risco de uma nova lesão. Ninguém vai falar abertamente sobre o assunto, mas se entende lá no Corinthians que as contusões do William estão relacionadas às etapas que foram aceleradas e queimadas para que ele jogasse o quanto antes. Ou seja, ele jogou pelo Corinthians antes do que ele deveria jogar, ainda não estava preparado fisicamente para jogar quando jogou pelo Corinthians, e aí teve uma sequência de contusões. Teve uma contusão muscular mais grave, de grau 2, no músculo posterior da coxa esquerda, no jogo contra o Fluminense no dia 13 de outubro. E aí ele está fora do time há 33 dias, há mais de um mês, por exemplo. Portanto, o William está fora do time. Ele ficou de fora dos últimos 6 jogos do Corinthians. Ele não jogou contra o São Paulo, não jogou contra o Internacional, não jogou contra a Chapecoense, ficou de fora também contra o Fortaleza, ficou de fora contra o Atlético Mineiro e ficou de fora contra o Cuiabá na última partida. Portanto, ele jogou apenas 5 vezes com a camisa do Corinthians, nesse retorno dele ao timão. Contra o América foi a estreia dele, jogou 64 minutos, depois foi substituído. Contra o Palmeiras, foi o melhor jogo dele com a camisa do Corinthians, né? Contra o Palmeiras, jogou 79 minutos. Jogou muito bem, talvez tenha sido o melhor jogador em campo, foi muito bem. O melhor jogo dele com a camisa do Corinthians nesse retorno. Aí jogou contra o Red Bull em Bragança Paulista. Foi substituído aos 64 minutos. Já sentiu uma contusão contra o Red Bull, né? Ali ele já sentiu uma contusão, um desconforto muscular. Jogou na partida seguinte contra o Bahia e foi substituído no intervalo aos 45 minutos. Ele foi substituído no intervalo, né? Ele jogou 45 minutos, no intervalo foi substituído. Ou seja, sentiu de novo o desconforto muscular e ficou de fora do jogo seguinte contra o Sport. Não jogou contra o Sport lá no Recife, o que já eram sinais de que a situação não estava boa. Só que ele voltou contra o Fluminense. E não deveria ter voltado contra o Fluminense, né? Com 9 minutos de jogo contra o Fluminense, ele se machucou. Ele se machucou com 9 minutos de jogo contra o Fluminense e foi uma contusão diferente da primeira. Ali a contusão foi mais séria, foi uma contusão de grau 2 e por isso ele ficou de fora tanto tempo. Há quem diga também no Corinthians, e não vai se falar isso abertamente, que a função tática dele está comprometendo o desempenho. Ou seja, o atacante de ponta no esquema tático do Silvinho, ele tem que voltar para marcar o lateral. E como tem que voltar para marcar o lateral, é claro que isso na Europa também acontece e tudo mais, mas como tem que voltar para marcar o lateral, o jogador tem que o jogador fica mais cansado, né? O desempenho físico do jogador tem que ser muito maior. Exige muito mais do condicionamento físico do jogador. O William poderia jogar mais solto, poderia jogar mais livre desse tipo de marcação tática.
Então há quem entenda dentro do Corinthians que isso pode ter prejudicado o condicionamento físico do jogador. Olha, contra o Flamengo dificilmente ele vai jogar. Contra o Santos existe uma grande possibilidade dele jogar. Aí depois o Corinthians volta a jogar contra o Ceará, fora de casa, e contra o Atlético Paranaense no dia 27 de novembro. 100% fisicamente mesmo, o William só estará na próxima temporada. Mas ele pode começar entre os titulares contra o Atlético Paranaense no dia 27 de novembro, pelo menos é esse o planejamento do Corinthians. Contra o Flamengo, não deve nem ser relacionado. Contra o Santos, talvez seja relacionado, assim como o jogo contra o Ceará, mas entre os titulares deve ser contra o Atlético Paranaense no dia 27 de novembro. E o Rodrigo Varanda, esse quer voltar logo para o Corinthians. O Rodrigo Varanda está no São Bernardo. O São Bernardo foi campeão da Copa Paulista, né? Ele foi emprestado pelo São Bernardo para amadurecer. Segundo o Corinthians, ele precisa amadurecer, porque andou fazendo bobagem fora de campo. O São Bernardo ganhou a Copa Paulista em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, a decisão por pênaltis, e o Rodrigo Varanda fez um dos gols de pênalti na decisão. E falou depois para o Kaique Silva, repórter da Jovem Pan, da possibilidade dele voltar para o Corinthians. Veja só. Muito feliz com a oportunidade, né, que Deus me deu. O São Bernardo foi um clube que me acolheu. Vim para amadurecer, para aprender, e aprendi com ele, só tenho que agradecer. E também quero agradecer muito o Corinthians também por tudo que fez por mim e faz até hoje, e é um até breve. Tamo junto, fiel, tô acompanhando vocês aí. Que é Corinthians também, caralho. Aqui é Corinthians também, soltou até um palavrão. Você vê que ele é corintiano, revelado nas categorias de base do Corinthians, revelado no terrão. O Rodrigo Varanda tem 18 anos, fez 9 jogos como titular do Corinthians, foi aproveitado pelo técnico Wagner Mancini, fez 9 jogos como titular e fez um gol, inclusive, contra o Palmeiras. Só que daí ele fez bobagens fora de campo, andou fazendo muita bobagem fora de campo, e o Corinthians quase negociou o Varanda em definitivo para o Bragantino, para o Red Bull Bragantino. Quase houve a negociação. Depois não deu certo, deu para trás essa negociação, e o Corinthians resolveu emprestar o atacante Rodrigo Varanda para o São Bernardo. Ele disputou agora a Copa Paulista e vai disputar o Campeonato Paulista com a camisa do São Bernardo. O contrato dele de empréstimo vai até o dia 30 de maio de 2022, portanto até o final do Campeonato Paulista. O objetivo do Corinthians é valorizar o jogador no Campeonato Paulista para depois tentar negociar o jogador no meio do ano que vem. Então, dificilmente o Rodrigo Varanda vai voltar para o Corinthians. O objetivo do Corinthians é valorizar o jogador para depois negociar o jogador para a Europa. Esse é o objetivo do Corinthians, fazer dinheiro com o Rodrigo Varanda. Mas o Rodrigo Varanda quer voltar para o Corinthians. Você viu o que ele disse? Aqui é Corinthians! Baralho! Jogo de baralho. Aqui é Corinthians! Baralho. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, faça a sua inscrição, deixe o seu like, faça o seu comentário, faça a inscrição porque estamos quase batendo 50 mil inscritos, hein? Estamos pertinho de bater 50 mil inscritos. E me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto também no Twitter. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Tchau!